Fala, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast preparado exclusivamente para vocês aprenderem um pouco mais sobre gestão de empresas, aprenderem sobre os desafios de empreender, né, como vocês podem aplicar ferramentas, práticas e trazer histórias inspiradoras para que vocês possam se inspirar, adotar no seu dia a dia, para vocês modelarem o negócio de vocês, a jornada de vocês. Hoje, como podemos ver, estamos bastante de casa cheia, com bastante conhecimento, bastante pessoas para contribuir nessa jornada aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Bruno. Hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de termos conosco aqui, nessa sala cheia, um assunto que eu particularmente sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado por vinhos, toda vez que eu gosto de estar próximo a esse assunto, e já estava aqui atento como um bom aluno, né, ao professor Sérgio, né, e a Naná, né? Então hoje os nossos convidados aqui não são diretamente empreendedores, mas estão envolvidos num empreendimento aqui da nossa região, aqui de Passos, não é? A Quinta do Canário. Seja bem-vindo, professor Sérgio, seja bem-vindo, Naná. Obrigada. Né? É um prazer tê-los aqui conosco, conversando um pouco sobre esse assunto que já me deu, assim, muita água na boca. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria que vocês, então, né, para começar esse assunto nosso, não sei se começa por você, Naná, ou pelo professor Sérgio, contar um pouco, então, da história da empresa Quinta do Canário. Como é que ela surgiu? Como é que ela veio para cá? O Sérgio, então, professor Sérgio, conta para nós, como é que começou tudo isso? É família de gente de Passos, então? Isso. Eu até gostaria de começar como eu conheci o Giovanni. Perfeito. O Giovanni Maldi de Mello é daqui de Passos, né? Hoje ele é um advogado tributarista em São Paulo. Pelo que eu sei, ele está formado há 25 anos e tem um escritório bem bacana lá perto do Pacaembu, em São Paulo. Eu morava em Perdizes e trabalhava numa loja de vinhos em Gianópolis. São bairros muito próximos, né, um dos outros lá. Eu trabalhava como sommelier e vendedor de uma loja física de vinhos da Evino, não da Vino. A Vino a gente tem aqui. A Evino é um e-commerce muito forte e a nossa loja, a loja que eu trabalhei era uma loja conceito, loja embaixo, restaurante, no segundo andar e uma cozinha bem bacana. Então eu comecei a trabalhar lá. Já sou aposentado, né? Estou há algum tempo, já tenho algum tempo aposentado, mas nunca parei, sempre trabalhando com vinho. Perfeito. E eu trabalhava à tarde nessa loja e de manhã dava aula no Senac, 2, 3 vezes por semana. Senac é o Senar de vocês aqui, só que voltado para o comércio. Então eu tinha uma turma de 40 alunos que faziam gastronomia, e eles aprendiam comigo um pouco de bebida. Então, desde que eu falo estudo de bebidas, eu começava com vinho, passava por destilados, cachaça, terminava com café e chá. Eu dava essa aula para essa garotada toda. E eu gostava muito de ficar na frente da loja da Evino, né, com meu uniforme, cumprimentando as pessoas, conversando, falando. E um dia passou o Giovanni. Tudo bom? Tudo bem? Eu falei, Giovanni, entra aqui para a gente tomar um vinho. Ele falou, não, eu não quero, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, é que eu sou produtor de vinho em Passos. Passos? Onde fica isso? Né? Eu não sabia. Até pelo nome, né? Eu não conhecia. Falei, Patos de Minas? Não, Passos. Fica perto da Serra da Canastra, sentido Alfenas. Falei, Alfenas eu conheço. Mas tudo bem, vamos trocar informação. Passamos um WhatsApp para cada um. E eu ficava convidando o Giovanni, vai ter a noite da Itália, vai ter a noite da França. E ele falou, Sérgio, eu não vou, eu estou produzindo vinhos. Quando chegou perto disso, foi por volta de junho, quando chegou em setembro, outubro, ele falou, Sérgio, eu preciso de alguém lá em Passos que entenda de vinho e que possa cuidar do receptivo. Para mim, receptivo era uma frase nova, era uma palavra nova. O que é receptivo, Giovanni? É um local, um deck do lado da casa da vinícola, onde você vai receber as pessoas para provarem meu vinho. E tem uma série de atividades, não é ser só um sommelier e apresentar. Eu falei, Giovanni, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a Naná, minha mulher,
e nós vamos lá conhecer a tua fazenda. E nós viemos no meio de outubro para cá. Conversamos, passeamos, comemos comida mineira lá na fazenda, o Giovanni nos ciceroneando de uma maneira bem gostosa. E aí eu falei, bom, eu venho, mas para eu vir eu preciso trazer a Naná. Ele falou, a Naná trabalha com o quê? A Naná é diretora de uma editora de livros especializados para psicanalistas. Por que se ela vier, você acha que ela consegue dar conta da parte financeira das fazendas? Eu falei, não vou perguntar para ela, mas vou dizer que sim, não, tudo bem, Giovanni, vai ser isso mesmo, né? Tem semente de empreendedor aí, tem semente de empreendedor. Bom, ele falou, então, ok, hoje nós estamos falando 15 de outubro, quando é que você fala para mim, tal dia eu estou na Quinta do Canário? Eu falei, Giovanni, vou pedir dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro eu saí tanto do Senac como da Evino, né? E passei 10 dias em São Paulo me organizando, entregando alguns trabalhos no Senac, passando algumas coisas na Evino e comecei a vir para cá. Então eu passei novembro e dezembro vindo para cá e voltando para entregar minha turma no Senac, que era até dia 15 de dezembro. Né? Quando foi janeiro, dia 10 de janeiro, a gente estava morando aqui na Rua dos Engenheiros. Eu e a Naná mudamos para cá. 10 de janeiro de... 2024. Isso tudo aconteceu há 8 meses. Exatamente. Então vocês são recentes chegados. Muito recentes, muito recentes. Que bom. Nossos 2 filhos ficaram em São Paulo no mesmo apartamento que a gente morava e estamos aqui desde o dia 10 de janeiro. Que bom, que bom. Que maravilha, hein? Passos recebeu, né, uma receptiva, né? Um casal muito receptivo. Muito obrigado. Muito bom para nós. Muito, que coisa tá gostando boa, da cidade? Muito. A gente gosta muito. Estão conseguindo se acostumar, se habituar um pouco a esse ritmo daqui? É mais fácil, né? Acho que é mais difícil paciência adaptar em São Paulo. São Paulo é um ritmo bem louco, né? Mas é que a gente não tinha um ritmo maluco de paulista. Sim. A gente, como o Sérgio trabalhava perto, eu também trabalhava perto de casa, a gente não tinha esse esquema de 500 horas de trânsito e coisa assim. Sim. Então, assim, a gente se adaptar aqui foi tranquilo, né? E é fácil acostumar com coisa boa, né? Obrigado pela parte que nos toca. Sem dúvida. Que coisa boa. E aí comecei realmente a trabalhar. Fiz todo um trabalho em dezembro, né? Já no começo de dezembro nós fizemos 2 receptivos, foi um sucesso. Que bacana. Foram um sucesso, né? Recebemos em média 30 pessoas em 2 dias. Depois, no final de dezembro, dia 30 de dezembro, fizemos um outro receptivo. As pessoas vão lá, e as pessoas adoram. Então, a Naná continua trabalhando com o Giovanni nessa parte de finanças, né? Pagando, ajudando o Giovanni ao boleto que tem que pagar, porque são muitas muitas coisas que tem numa fazenda. Você tem óleo diesel, tem funcionários, tem FGTS, tem INSS, tem aquilo tudo. E eu também tenho uma parte de cuidar não só do receptivo, mas, por exemplo, amanhã eu vou fazer a instalação de um fogão industrial na fazenda, que o Giovanni comprou. Era o sonho dele, para ele fazer o frango caipira, para ele fazer as costelinhas de porco, numa área muito bonita que tem lá na parte gourmet. Então, eu me viro, eu faço pintura na casa, eu furo parede, eu coloco uma série de coisas, eu deixo tudo funcionando, tudo em ordem, né? E hoje nós temos uma casa linda na fazenda, quer dizer, já existia, mas eu faço a manutenção dessa casa, onde é o nosso escritório de trabalho. Então, se eu for fazer rotulagem dos vinhos, a gente faz dentro da casa, né, porque é tudo artesanal. Se a gente vai receber as pessoas, é lá que a gente prepara dentro da casa, os queijos, os presuntos e tudo mais. E tudo está funcionando. Então, as pessoas ligam para a gente vai para lá. A Naná vai 1, 2 vezes por semana para a fazenda, eu vou 3, 4 vezes, no mínimo, para a fazenda trabalhar. Eu saio de manhã, levo a minha marmita. Vocês moram aqui na cidade? Na Rua dos Engenheiros. E trabalham lá na fazenda. Você mora do lado da casa do encanador. Ótimo. Bem ali do lado, né? Eu acordo, pego meu carro e vou lá para a fazenda, passo o dia lá. Tranquilo. E volto para cá também. Muito diferente do ritmo de São Paulo. Muito diferente. Eu morei em São Paulo 10 anos, então eu conheço bem ali aquele movimento. Você morava onde? Morava lá na Praça da Árvore. Praça da Árvore, em cima. E trabalhava em São Paulo inteiro, que eu comecei com consultoria lá e tal, e depois voltei para Paz, continuei com consultoria aqui também. Também sou instrutor do Senac. Que legal.
aqui na região e tal, e sou consultor do Sebrae também. Então a gente está nesse meio. Prazer. Bom. Nesse meio. Sérgio, Naná, nos conte um pouquinho sobre como é que é o negócio de vinho. Se vocês pudessem contar para nós como é que funciona. Como é que funciona o negócio de vinho? Não é simplesmente plantar uma uva e querer que essa uva se transforme em vinho, né? Como é que é o passo a passo disso? Como é que é o estudo? Como é que o vinho chega para o consumidor final? Vamos colocar assim. Eu acho que primeiro tem que contar como que se faz vinho em Minas, né? Sim, olha, essa é uma beleza. dúvida boa, né? É uma boa história. O que a gente vê café. Vê café. Mas é assim. O vinho, vamos pensar no hemisfério sul. Tá? Então pensa em Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina, Chile, Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e até mesmo aqui um pouquinho no Vale de São Francisco, em Bahia e Pernambuco. Mas um mineiro chamado Murilo de Albuquerque Regina, ele voltou da França em 2000, depois de pós-graduação em Bordeaux e em outras universidades de vinho, falou: eu vou produzir vinho aqui no Cerrado, aqui em Minas Gerais. Só que quando ele começou a produzir, ele descobriu que colher vinho na mesma época que a Argentina, colher uva que a Argentina, o Chile, o Rio Grande do Sul colhe, que é em janeiro, era desastroso, porque chove muito, você enche a uva de água, você não tem uma sanidade boa nessa uva, né? Você, por ser muito úmido e muito calor, você desenvolve algumas doenças, alguns fungos. Então, não saiu um bom vinho. Ele falou: eu vou pensar numa coisa diferente. Eu vou levar a colheita de uva aqui em Minas Gerais, no Cerrado, de janeiro para julho. Eu vou conduzir a videira, a planta, a produzir a uva em julho e não em janeiro. Eu vou enganar a uva. Então ele foi fazendo um manejo, experiências, isso por volta de 2002, 3, 4, 5, ele começou a fazer isso e conseguiu. Ele conseguiu através de dupla poda, porque na Argentina e no Chile tem uma poda só, né? Porque tem um ciclo que respeita as 4 estações, a parreira, né? Então tem uma poda única na parreira do Chile e da Argentina. Ele resolveu, falou: vou fazer 2 podas. Ele faz uma poda de formação em agosto, setembro, e uma outra poda de brotação em fevereiro e março. E aí ele consegue fazer com que a parreira chegue em maio, comece a produzir os cachinhos, junho começa a ter o cacho maior, julho tem o pintor, que é a mudança de cor, né? Ela se torna tinta, já se for uma Syrah, por exemplo, e a gente acaba colhendo em julho e agosto. Então, a semana passada nós colhemos Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. A semana que vem a gente colhe Syrah. Com isso, ele criou um protocolo e um processo, um procedimento. Falou: vocês querem plantar uva no Cerrado? Tá aqui, é assim que vocês têm que fazer. Né? Então, você tem vinho Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Chapada Diamantina, na Bahia. Com esse sistema de dupla poda, colheita de inverno. O que acontece no inverno? Você tem sol, você não tem chuva, você tem frio à noite, então você tem amplitude térmica. Então, você consegue concentrar bastante açúcares e ácidos graxos na uva, que vai proporcionar o sabor da uva e a característica de uma uva. Um álcool elevado, então um vinho de guarda de 14, 14,5, e você tem uma uva extremamente sadia e sã, seca, não tem doença, não tem problema nenhum. Você colhe essa uva. Então você tem hoje mais de 100 produtores de vinho de colheita de inverno só em Minas Gerais. Olha. Espírito Santo do Pinhal, nesse final de semana, esse próximo final de semana, vai ter o primeiro festival de inverno de vinhos da região dali de Espírito Santo do Pinhal, que tem Jacutinga, tem Andradas, tem outros lugares que fazem esse tipo de colheita de inverno. Pós de Caldas ali, né? Pós de Caldas, por ali. Isso, naquele caminho, exatamente. Então, ele criou isso e
foi possível. O Giovanni viu essa possibilidade, eu vou plantar Syrah aqui. E plantou. Como eu disse anteriormente, né, ele plantou em 2019, 2 anos depois ele colheu, e foi uma colheita excepcional, porque nós tivemos 2 geadas, e as 2 geadas não prejudicam o café, mas ajudam a qualidade na uva. Tá? Porque asa desse prefere o frio. A uva prefere o frio. Não é que ela prefere o frio. Se você for para a Argentina e para o Chile, aí você tem que respeitar todas as 4 estações do ano. Então ela vai passar o inverno, que é inverno muito frio na Argentina e no Chile, sem folha, sem nada, só aqueles galhos. Ali ela está hibernando. O nosso inverno é bom porque produz uma uva sã. De noite você tem frio e de dia você tem sol e calor, insolação e luminosidade. Então você tem uma uva que produz uma quantidade de açúcar maravilhosa. Por isso você consegue um bom vinho. Acho que entenderam, ficou claro. Sim, Feito claro. isso, o Giovanni pegou esse procedimento, eu vou fazer. Aí ele contratou uma equipe de Espírito Santo do Pinhal, que tem agrônomo, que tem enólogo e tudo mais. Eles deram consultoria desde como colocar todas as espaldeiras para plantar as parreiras, e as parreiras seguirem, né? Antigamente o parreirão era aqui em cima, na casa dos nossos avós, né? Que era pérgola ou pergolado. Agora é uma linha e a uva, a parreira segue apoiada nessa, como se fosse uma cerca de arame liso. Então você tem aqui as parreiras. Tem um sistema que você dobra o galho principal, né, o tronco principal, para saírem os ramos a cada ano. Então é aqui que você faz o manejo desse dossel, dessa folhagem toda, para trazer as uvas para junho, julho e agosto. Muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo. Então, nasceu a uva. Nasceu a uva. A partir daí... O Giovanni ainda não tem, como muitos produtores no Brasil, dupla poda e colheita de inverno, não tem estrutura suficiente para comprar e fazer uma cantina. A cantina é o lugar onde você leva a uva e faz o vinho. Dali você tira as garrafas e vende para o mercado. Perfeito. Então, essa mesma equipe, lá do Espírito Santo do Pinhal, além de dar consultoria de agronomia, tem um enólogo, um chileno muito respeitado no mercado, e a gente colhe as uvas aqui, coloca num caminhão térmico e leva para Pinhal. Chega em Pinhal, eu estou lá do lado, vou na frente do caminhão, na frente assim, vou com o meu carro na frente do caminhão, né? Não na boleia. Chego lá, espero e ajudo a conferir se as uvas chegaram bem, a quantidade de quilos e tudo. Passa por um processo de produção que eu vou separar os engaços dos bagos, e esses bagos com as cascas, com a polpa, com a semente, no caso da Syrah, do vinho tinto, eu jogo num tanque de fermentação, que é um tanque bem grande de aço inox, no último eram 2.000 litros, e essas uvas que estão ali dentro, em bagos com as cascas, recebem uma inoculação de leveduras, quer dizer, eu jogo leveduras industrializadas ali, a levedura vai fazer o processo do vinho, que é comer o açúcar e transformar em álcool, liberando calor e gás carbônico. Então, os tanques são resfriados a 16 a 14 graus. Perfeito. Durante 21 dias, 24 dias, dependendo, o enólogo vai ver isso, ele vai... Aquelas leveduras que são micro-organismos vivos, comem um açúcar, transformam em álcool. Mas ela cria uma emboscada para ela, porque ela não gosta de viver num meio alcoólico. E como acaba o açúcar, acaba o alimento dela, ela morre por 2 vezes, mais ou menos por causa do álcool e porque não tem mais alimento. Feito isso, o vinho está pronto. Eu vou separar a parte sólida do líquido. Esse líquido, o Giovanni, junto com os meninos, que eu falo meninos porque eles são bem novos, né? Com o enólogo, nós vamos colocar uma parte desse vinho em tanque de aço inox para ficar estabilizando nos próximos 6 meses, resfriado a 16 graus, ou vou pegar esse vinho, uma parte desse vinho, e colocar em barrica de carvalho de madeira.
madeira de carvalho. Sim. E vão ficar lá por mais 12 meses. Isso tudo lá em Santo Antônio do Pinhal. Tudo Santo Antônio do Espírito Pinhal. Santo. Espírito Espírito Santo do Pinhal, Santo, perdão. perdão. Espírito Santo do Pinhal. Porque tem Espírito Santo Antônio do Pinhal, É, mas exato. é Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo. Aqui em São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Né? E ali tem um local que é a Sala das Barricas, é muito bem feito, muito bem organizado, tem uma equipe de profissionais assim capacitados para fazer o nosso vinho lá. Sim. E não faz só o nosso vinho, tem mais 30 ou 36 empresas que vinificam naquele Lá lugar. naquele lugar. Então você passa, vai vendo os tanques de fermentação, cada um tem um nome, Cada lá um tem o Quinta seu do nome, Canário né? e assim por diante. Perfeito. Feito isso, passaram-se 12 meses, eles vão tirar isso da barrica de carvalho, no caso do vinho que passou pelo carvalho, passa por uma pequena filtragem, engarrafam, colocam a rolha, aí eu vou para lá, pego o vinho, trago para cá, ele vai ficar mais um intervalo de tempo numa adega climatizada a 16 graus, no escuro. Giovanni vai determinar junto com o enólogo, nós vamos deixar esse vinho mais 6 meses, mais 12 meses, mais 11 meses, e não importa, o tempo que eles vão definir. Feito isso, provamos de vez em quando o vinho, essa é a melhor parte. Né? A gente vai. Isso, inclusive é bom ter os nossos telefones, né, para nos convidar, Pedir Naná, auxílio, viu, Naná? né? Pode convidar, gente. Fazer um feedback lá. Não é? Dá um E feedback. a gente vai. Está liberado. Está liberado, a gente vai trazer isso para a casa da fazenda, porque fica num outro depósito da própria fazenda, mas uma certa distância. Ninguém mexe. Cadeado, de cima e Sim. embaixo. Eu e o Giovanni temos as chaves lá. Sim. E eu trago para a fazenda, como eu vou fazer amanhã. Uhum. E aí a gente passa a cera na cápsula. A nossa cápsula é de cera, não é de plástico e nem de estanho. É uma cera que a gente coloca, uma cera derretida, eu coloco essa cera, coloco o rótulo, ponho na caixa, está pronto para vender. No caso de hoje, por exemplo, nós vamos levar 12 garrafas para a Dissul. Nós vamos fazer uma introdução no mercado de Passos através da Dissul. Perfeito. Né? Eu vou fazer uma recepção, a Mônica está chamando alguns clientes e eu vou apresentar o vinho de uma maneira física e líquida, né? Para cada um lá Sim, provar os nossos sim, dois perfeito. principais vinhos que nós ganhamos. Então, Ótimo. esse é o processo produtivo de um vinho. No mínimo, Muito então, bem. 2 anos. Olha, eu Desde da primeira poda, né? isso. Não, mas a gente tem. Você não pensa. Para ter a primeira uva, sim. Para ter a primeira uva, o Giovanni ele teve a sorte impressionante de conseguir. Foi muito rápido, Muito né? rápido. Normalmente são 3 anos, mas o Giovanni conseguiu ótimas uvas em 2 anos. de Já plantio. em 2 anos. 2 anos. E aí o vinho leva, dependendo do vinho, de 1 ano e meio a 2 para estar na garrafa e estar no mercado. Quando a gente observa na garrafa ali, tem ali safra 2022. A partir de que momento que conta aquela data ali? No momento que a uva chega no Espírito Santo do Pinhal e a gente desengaça. Que foi colhido. Foi a colheita. Tá. Foi aqui Então colhido. essa é a safra. Essa é a safra. É o dia. Significa que tem 2022, Então, no caso seria 2 anos, 1 ano e meio. Seria o Isso. processo de fermentação. Quando Processo. começa o processo de fermentação, né? Não, é quando você E corta a uva, E coloca coloca- na caixa e Tá, leva para leva pra lá. lá. Aí você É. já começa. Você Isso Você é a começa a safra. contar a safra. É. O ano da Colheu safra. a semana passada Uhum. o Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Safra A safra 2024. 2024. 2024. Já está lá em Espírito Santo do Pinhal. eu achei uma questão muito interessante essa questão de simplesmente se dar a segunda poda, a planta responder bem. Porque não, correria o risco. não é só a segunda poda, viu? Porque a gente ficou impressionado com o trabalho que tem que fazer no dia a dia, né? Para cuidar da uva. Não é porque você só não, vai digo assim, você poda sim. uma vez, poda 2 vezes. Você poda, você trabalha. Eu falei assim, a mudança do ciclo dela, né? Isso. É nesse sentido, porque vamos supor, geralmente a planta ela tem a data certa, que é o período certo que ela vai ali dar seu fruto. Sim. E igual o café, geralmente também agora, sei que você faz o café, geralmente está colhendo agora também. Isso. Chega mais ou menos em outubro, começa a se preparar e até dezembro mais ou menos você dá o desbrota, né? Você corta para depois vir os galhos, as ramas crescer novamente. Isso. Mas mesmo assim eles vão crescer, vai ser colhidos ali nessa época. Nessa época. Agora você
Lógico que tem mais coisas por trás ali, mas eu achei interessante como que a planta, ela respondeu rápido. Isso. Tipo assim, ela simplesmente se atrasou um ponto e ainda assim ela vai dar fruta. Não vai deixar para o próximo janeiro, vamos dizer assim, que eu quero dizer. Até que em dezembro, janeiro, nascem alguns cachinhos. Mas a gente dispensa. Tem que corta, tirar, tem que né? tirar, fazer o manejo e dispensar. Você quer ver uma coisa? Há muito tempo você esperava chegar ao final do ano para as mangas amadurecerem, né? Aí você chegava lá para perto de novembro, dezembro, né? Para pegar e ficar chupando. Hoje você tem manga o ano inteiro. O ano inteiro. Então lá no Vale do São Francisco, eles já usam esse tipo de técnica para outras frutas. Para maçã, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pêssego. Isso já acontece em vários lugares. Então era só uma adaptação. Era uma só, não. Foi um grande estudo, porque nenhum lugar do mundo faz o que a gente faz aqui no Cerrado. Você pega essa parte do Cerrado, que é Minas Gerais até metade da Bahia, que é a dupla pó da colheita de inverno. Muito bem, muito bem. O vinho engarrafado, ele precisa então agora de ser comercializado, colocado no mercado. Vocês vão estar fazendo esse trabalho aqui no mercado de Passos, por exemplo. Como é que ele é feito então em outros lugares? O vinho, esse vinho da Quinta do Canário já está em outros mercados? Já está no mercado de São Paulo? Não, ainda não? No Brasil ainda não? Está começando agora? Na verdade, assim, a gente ainda é muito pequeno, ainda tem uma produção muito pequena. Perfeito. Então não dá para você, por exemplo, colocar o vinho num restaurante ou colocar esse vinho num supermercado. Então tudo isso, por enquanto, está fora do nosso alcance. Está fora do radar. Mas a gente está fazendo os receptivos, a gente vende nos receptivos na fazenda, a gente vende pelo contato. Agora que, quando teve a divulgação do prêmio, muita gente entrou em contato com a gente, querendo comprar, querendo conhecer, porque é uma coisa diferente, né? Claro. E estamos entrando na Dissul, logo a gente está no Mundo Italy. Então a gente vai fazer algumas parcerias pequenas por enquanto, porque nossa produção a capacidade produtiva ainda não atende um mercado de... Por exemplo, Evino não dá para ainda comprar. Não, e não é... Não é o nosso foco. Não é o foco. Não é o nosso foco, né? O que pode acontecer no futuro, o Giovanni vai num restaurante em São Paulo que ele gosta muito e falou: Sérgio, entra em contato com o sommelier desse restaurante, nós vamos fornecer para ele. Como acontece em Brasília, onde o Giovanni tem uma base, tem um escritório lá, ele vai uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, passa lá uma semana, e aí ele vai num restaurante, e esse restaurante já comprou da gente 2 vezes. Perfeito. Então lá o vinho é vendido para o pessoal de lá, né? Para os políticos, para as pessoas que estão por lá, então a gente já tem isso. Mas aos poucos a gente vai tornando a produção mais robusta, né? Uma quantidade maior de garrafa, e aí começa esse fluxo. Como a Naná falou, se eu colocar no restaurante, ele vai colocar na carta do restaurante. Isso. Aí, ele vai comprar, acabou minha safra. Ô Sérgio, mas eu fiz aqui o cardápio, mandei imprimir 20 cartas de vinho, e você agora vem me dizer que eu não tenho? Hoje em dia você tem cardápios eletrônicos e tudo mais, Sim. Mas ainda existe o em papel que você vai lá. Então a gente não quer, a gente está assim, observando bem tudo isso, né? E essas são conversas que eu, a Naná e o Giovanni temos com muita frequência. Sim. O que a gente faz? Vende, não vende? Sobe o preço, não sobe? E assim por diante, né? Pensando em mercado, né? A capacidade produtiva agora ainda então está no formato de testes. Isso. Né? Já existe um planejamento, já tem assim uma visão de futuro de quando que essa capacidade produtiva será posta para atender o mercado, por exemplo? Sim. Pensando que começou agora, né, em 2019, daqui quanto tempo nós vamos encontrar a Quinta do Canário no mercado? É uma pergunta. Por volta de 2027. Ótimo. Que aí nós teremos antes, com certeza, Sim, mas perfeito. As plantas estarão robustas e prontas para produzirem uma quantidade de uva
que a partir de 2028, 2028, 2026, 27, 28, ela vai repetir ano a ano. Né? Então, sim. agora nós tivemos uma produção menor. O ano que vem, igual o café, eu tenho uma safra um pouco maior. A bianualidade do café, exatamente, ela é parecida, então, a uva é parecida com a bianualidade do café. Isso, a gente está vendo, tudo é muito novo Sim, aqui. Né? Eu acho que uma das vinícolas que tem mais tempo é a própria vinícola, onde o Murilo da consultoria, ou ele é um dos proprietários, chama Primeira Estrada, Estrada Real, Primeira Estrada, em Poços de Caldas. Já tomamos vinhos de 2018, mas um vinho de 2018 ainda é muito jovem. Os nossos são 2021 e 2022. Sim. Né? Agora que nós vamos lançar o 2023. Lançar, que eu digo, lançamos na festa, que teve da colheita agora, Sim. e eu vou levar o 2023 para de Sul hoje à tarde. Perfeito. Né? Então, daqui um tempo, as árvores, as plantas, né, as parreiras estarão robustas para terem essa produção. É a mesma coisa do café. O café tem aquele negócio de baixar a saia e começar a produzir. Aí você vai fazendo uma manejo, ele passa a produzir sempre. Mas chega um determinado ano, ele produz um pouco menos, choveu menos, teve um frio mais intenso. O ano que vem ele volta e dá uma produção melhor. Isso acontece também na uva. Perfeito. Tá? E eu falo, mas, poxa, lá na Argentina, a Argentina tem vinhedos de 60 anos, no Chile você tem vinhedos de 100 anos, você vai para Portugal, eles já estão habituados a essa produção. Tudo é muito, muito, muito novo, principalmente em Minas Gerais, muito novo. Perfeito, muito bem. Outra questão que me ocorreu aqui é que agora há pouco vocês disseram que existem outros lugares aqui próximos de Passos que faz vinho, mas não é de uma uva que é para vinho. Como é que funciona isso? Tá. Existem várias espécies de uvas, mas as principais são a vitis viníferas, que a gente utiliza para fazer os nossos vinhos. Então, citando as mais conhecidas, Malbec, que é da Argentina, Cabernet Sauvignon, que é de Bordeaux, na França, a Sangiovese, que é da Toscana, na Itália, a Pinot Noir, que é da França, a Syrah, que é do Vale do Rhône, na França, e também se deu muito bem na Austrália, a Merlot. Então, essas são uvas vitis viníferas. Se eu for enumerar e falar todas as mais ou menos 7.000 espécies ou tipos que existem já catalogadas no mundo, a gente ia ficar o dia inteiro falando de uvas aqui. Mas não são todas elas que são comerciais. Tem um número aí por volta de 800 a 1.000 tipos de uvas, vitis viníferas, que são comerciais, quer dizer, que vale a pena plantar e produzir vinho. Tá? Então, são uvas próprias para você produzir vinho, porque ela concentra uma quantidade boa de açúcar, que na hora da fermentação esse açúcar se transforma em álcool. Ok? A outra espécie chamada vitis labrusca. Né? O pessoal fala, faz aquele vinho italiano que eu gosto muito, chama Lambrusco. Não, é vitis labrusca. Lambrusco é uma outra uva, que é vitis vinífera também, mas eu não vou confundir, não. A vitis labrusca é a Isabel, é a Niagara, o Niagara, é a Concorde, é a Bordeaux. São uvas de mesa, que fazem vinhos de mesa. Não, então, eu brinco com as pessoas, você chega no supermercado e fala, me dá um cachinho, 2 de Niagara, por favor, eu vou levar para casa. Mas você não chega e fala, me dá um cacho de Cabernet Sauvignon que eu vou levar para casa. Não é uma uva de mesa. A Niagara vem para a mesa e faz vinho de mesa. E são vinhos, são uvas que foram adaptadas pelos italianos quando chegaram aqui no Brasil para produção de vinhos para eles continuarem bebendo, mas não eram os vinhos que eles bebiam lá, porque as uvas que eles trouxeram não se adaptaram no início aqui no Brasil. Então eles deram um jeito e começaram a produzir vinho de garrafão lá no Rio Grande do Sul, que são os vinhos de mesa. Né? O nosso é chamado vinho fino, então, enquanto vitis labrusca, que são essas uvas de mesa, são vinhos de mesa. Existe uma legislação própria. E como você consegue fazer um vinho com essas uvas? Você, ao invés de ter uva com muito açúcar, você adiciona na fermentação açúcar de cana. E aí você chega a 10, 11, 11,5, 12 de álcool. Mas é um álcool produzido com açúcar de cana.
Então, você tem um vinho fino, de altíssima qualidade, e você tem um vinho de mesa de qualidade também. Mas pensando, 98% do mundo produtor de vinho produz com vites viníferas. Entendi. Muito bem. E aqui no Brasil não tinha uva. Não tinha uva. Veio... Apesar de que quando os primeiros colonizadores, os primeiros as primeiras pessoas que vieram de Portugal, eles trouxeram vinhos para cá, trouxeram uvas para cá, uvas vitis viníferas. Tanto que na região do Tatuapé tinha um vinhedo que se produzia bons vinhos lá, mas não foi adiante porque também não se adaptou. Né? Mas esses colonos, esses italianos que trouxeram, vou falar, por exemplo, da família Valduga, que é do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, onde eu conheço pessoalmente o seu João Valduga, o seu Juarez, que são os donos da família, da vinícola Valduga. Eles não ficaram quietos. De 1860, 70, eles entraram no século seguinte, 1900, pesquisando. Aí a Embrapa, Ipamig, Laqui, né, e lá no sul, pesquisa, foram desenvolvendo, foram trazendo a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon, a Merlot, foram trazendo, e há 50 anos, 60 anos já se produz vinhos de qualidade, vinhos finos com uvas vitis viníferas, lá no Rio Grande do Sul. Eles são os principais produtores e eles que espalharam a cultura do vinho para o Brasil. Falando do negócio, né, um pouquinho mais ainda, é um negócio difícil de gerenciar, Naná? Ou é tranquilo para gerenciamento do negócio desse? Olha, quantos funcionários vocês têm lá, por exemplo? Então, é um pouco misturado lá, tanto porque se usa os funcionários da uva e se usa os funcionários, esses café. Funcionários também trabalham para o café. O café já existia lá, né? Já. E é uma produção grande de café, né? Então, isso acaba ficando difícil você dizer quem é da onde. Tá. Mas é um negócio trabalhoso. É impressionante, porque todos os dias tem que ter gente trabalhando na uva. A gente pensa, né, é o contrário, porque o trabalho lá é controlar o vinhedo para ele não crescer demais. Sim. Porque aqui eu acho que é tudo tão fértil, né? A terra é tão fértil. Então o trabalho é controlar para que a uva seja uma uva de qualidade. Perfeito. O café dele lá é um café de qualidade? É um café especial que nós chamamos aqui? É um café especial, não é um café gourmet. Tá. Ele não produz o café dele, né? Ele produz? Produz. Tem café em cápsula, tem café em grão, tem café moído. É uma coisa também bem recente, né? A gente tá começando a trabalhar com isso, até a parte de conceito da embalagem, tudo isso está saindo agora. A cápsula já tem faz um tempo. Sei. Mas o moído e o café em grão tá nascendo agora. O café também se chama Quinta do Canário? Vai chamar Quinta do Canário. Ele chamava Quinta do Café, como chama a empresa. Sei. Mas agora tudo está saindo como Quinta do Canário. Olha que legal. Interessante. Vários produtos diferentes. Nós conversávamos anteriormente sobre aquela questão, né, do empreendedor. Quando vê, ele vai, vamos empreender de novo. Exatamente. E o Giovanni é um desses, né? É um desses, né? Deu oportunidade. Você falou de novo o nome do Giovanni, eu quero ressaltar, ele é passense, de família de Passos, ele a cada 15 dias ele pega o carro dele, vem para cá, fica na fazenda, percorre a fazenda toda, de carro, a pé. Recarrega a bateria. Aí ele chama a gente um sábado à tarde, Sérgio, vamos comer alguma coisa, vamos falar sobre os vinhos, ele chama o Eduardo, que é o agrônomo e o administrador da fazenda como um todo. Né? O que tem de planta, o Eduardo cuida, tanto das uvas quanto do café, porque ele participou do processo todo, principalmente
do plantio das uvas. Mas hoje a colheita do café toma tanto tempo que aos poucos eu vou pegando essa parte de uva e assim por diante. Mas eu vou levar um bom tempo para chegar no nível que o Eduardo está. Porque é ele que recebe o agrônomo, aí eu fico perto, eles discutem se vai ter adubação, se não vai ter, se vai passar fungicida, se não vai. Eu fico ali do lado. Ontem mesmo, o Eduardo, antes de ontem, o Eduardo mediu a quantidade de açúcar que está na uva, porque tem um processo para fazer isso. Né? E ainda não chegou nos 23 que a gente quer, ainda estava em 22. Mas vai chegar na sexta-feira, amanhã a gente faz uma nova medição, vou estar perto do Eduardo para aprender, para a gente já colher segunda ou terça-feira que vem e levar para Espírito Santo do Pinhal. Para Espírito Santo do Pinhal. Então o Giovanni está sempre presente. É uma arte. É uma arte. E é muito, muito, apaixonante, muito gostoso. Né? É muito gostoso. É uma delícia tudo que a gente faz. Então tem um gestor lá na fazenda, então, tem, né? Tem um gerente. Tem um gerente lá que cuida. Sim. Né? Vale a pena falar do Pulinho. Que também é o... Ele tio é associado ao Giovanni. Não, ele é tio do Giovanni. E ele tinha uma parte lá na fazenda. O Pulinho está com 75 anos. E ele tinha uma parte na fazenda. E ele ajudou o Giovanni a recuperar toda a fazenda, deixar tudo em ordem na fazenda. Né? Então, a fazenda tinha eucalipto, ele tirou o eucalipto e plantou uva. Café que não estava bom, ele plantou de novo, outras mudas. Sim. Então, o Pulinho e o Eduardo, que são pacientes, conhece quem pode colher, quem conserta a roçadeira, quem leva a gota certa lá, que vai fazer. Então, eles sabem de tudo isso. Mas esses dois não conseguiam dar atenção merecida à parte do vinho. Como o Giovanni quis e fez isso, realizou o sonho dele, que é colocar o vinho em destaque, né? Eu e a Naná viemos para conduzir isso. Né? Tanto que há um mês os dois vinhos do Giovanni, né, da Quinta do Canário, o Sublime 2021 e o Soberbo 2022, ganharam premiação nos concursos mais importantes no mundo do vinho, que chama-se Decanter. Soberbo 21, né? Soberbo 21, eu falei 22, né? Desculpa, é Soberbo 2021 e Sublime 2021. Eles ganharam, o Soberbo ganhou para bronze, 89 pontos de 100, e o Sublime ganhou prata, 91 de 100. E além desses vinhos daqui de Passos, outros vinhos mineiros também ganharam 92, 93 pontos nessa. Que maravilha! E esse concurso teve inscrição de mais ou menos 18 mil rótulos diferentes do mundo inteiro. Uau. E desses 18, 14 mil foram premiados. São várias categorias diferentes do mundo inteiro. Sim. E eu acredito que logo eles vão ter que criar uma categoria de dupla poda e colheita de inverno de Minas Gerais. Está se destacando bastante. Está se destacando bastante. Os vinhos saem com uma pontuação maravilhosa. E para isso, foi assim, o Giovanni fez a coisa certa. Sérgio, você comentou um negócio aí que me deixou curioso. Esse sucesso é pela metodologia da dupla poda ou pelo ambiente que nós temos aqui em Minas, de terreno bom, de temperatura? O que justifica esse... Eu juntaria uma coisa muito importante aí. A visão empreendedora do Giovanni. Impressionante. Ele olha, vou fazer tal coisa. Então, dupla poda, sem ela não é um padrão, é uma metodologia. Um procedimento, processo. Para fazer bolo, você vai seguir essa receita. Sim, então, perfeito. Existe uma receita. Exato. Tá? É lógico, o Giovanni viu se era possível plantar a uva onde ele plantou. Sim. O pessoal veio, analisou, então, falou. Tem um ambiente, né? Tem um ambiente, que é o terroir. A gente chama o tal de terroir, né? Exatamente. Hoje é o terroir da uva. Você vai aqui para o Canastra, tem o terroir do queijo. Você vai para Guaxupé, você tem o terroir do café. Exatamente. São todas as condições, né, climáticas, o solo, insolação, se você vai plantar de um jeito ou de outro. Tem isso, né? A metodologia. E, sem dúvida, a visão do Giovanni. A visão do Giovanni. E assim, eu quero chamar a atenção porque eu conversei com o Giovanni 2 vezes e eu vim a terceira vez. Ele não me pediu o currículo,
Ele não foi atrás do Senac para saber quem era. Ele contratou a Naná porque eu falei, a Naná faz sim. Cheguei em casa e falei, Naná, agora você vai fazer. Você vai fazer. Você vai fazer, Naná. Financeiro. Vai fazer lá em Passos. Isso. E aí foi muito bacana porque o pessoal falava, Sérgio, era tudo que você sonhava. Não, eu nunca sonhei com isso. Não, nem passou, Nem passou né? pela minha cabeça de cabeça. vir trabalhar numa vinícola. Não imaginava isso, né? E deu tão certo, tem uma sinergia tão grande entre todos os que funcionam em volta da uva, da fazenda, que eu considero essa visão do Giovanni, e não só para isso, né? Sim, a parte claro. de advocacia dele, Perfeito, ele acerta na maioria das vezes. Perfeito. Ele acertou aqui. Que bacana. Né? Ele acertou porque na semana passada, antes da festa, nós fomos provar os vinhos 22 e 23, né? Lá na adega. 3 garrafas, 3 pessoas provando e falou, tá perfeito o vinho. Então, cada vez mais ele vai estar melhor esse vinho. Né? Então, são essas 3 coisas que eu acredito. Assim. Ele vê Procedimento, o ambiente, que é o terroir, e a visão empreendedora do Giovanni, que é Tá impressionante. Está bem dentro da nossa linha, né? Exatamente. Né, Bruno? Exatamente. Interessante, A gente sempre a gente sempre pretende demonstrar isso aqui no podcast, né? Com os empreendedores que a gente convida aqui. É isso que a gente precisa de mostrar para as pessoas, né? Uhum. Que não é fato isolado, não é uma circunstância só. Não foi sorte. Não é sorte. Não é é muita sorte. transpiração, É muito trabalho, é muito investimento. Muito. Não é? Mas precisa de ter esses elementos. Sim. Né? Sem Precisa dúvida. de ter uma visão de futuro, de ter essa percepção de uma oportunidade de negócio. Ter muita paciência, ter porque muita tolerância, demora a chegar, apesar de a primeira safra foi 2 anos depois, está pensando A longo em prazo. 2027, está A esperando. gente estava comentando aqui agora há pouco, né, Bate-papo. no programa anterior, no bate-papo anterior, né, que geralmente você vai fazer um plano de negócio, você vai fazer um cálculo, né? Um cálculo de negócio, você tem o payback, por exemplo, Sim, né? Payback sim. de 2 anos e meio, payback de 3 anos. Isso. Payback de uma vinícola, para quem vai chegar lá em 2027, né? Imagina, de 2019 para 2027, né? Esse payback é longo demais na conta. Mas então, para o mundo do vinho não é. Exatamente, para o segmento não é. Né? Mas eu faço um comparativo assim. Os carros japoneses demoraram para conquistar o brasileiro. Estou falando de 50 anos, 40 anos, tá? Aí vieram os coreanos. O Hyundai, pá, pegou rapidinho. Os chineses já estão dominando. Então, eu acredito assim, os vinhos de Minas Gerais são os chineses chegando no mercado. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos pegando todo o conhecimento e tudo que já foi feito e trazendo para nós de uma maneira bem adaptada para fazer essa produção ser rápida. Nós viemos pelo queijo, né? Uhum. O canastra veio pelo queijo, já tem o vinho e agora nós estamos produzindo Parma. Parma, sim. Não sei se vocês estão sabendo, né? O Sebrae está com um trabalho fortíssimo ali com o pessoal do Joãozinho ali, do Cicobi Nosso Crédito, está investindo muito nesse estudo agora, para termos ali na canastra agora o Parma canastra. Então, assim, daqui a pouco a Minas está... Tem várias coisas, sim, né? fora tem a comida, fora os outros produtos. Né? Olha, a gente faz um receptivo lá e nós temos a obrigação, né? A gente tem o prazer de, no Celeiro do Leite, que é na MG 050, 25 quilômetros. A gente faz parceria com eles. Faz parceria com o Arthur e com o Alessandro. O Alessandro é o pai do Arthur, ele produz novilhas e vacas girolanda de altíssima qualidade para a produção de leite para queijo. Tá? E o Arthur e a Daniela, que é a mãe do Arthur, e o Arthur estão produzindo queijos de qualidade excepcional. Que também foram premiados agora. Foram premiados agora em passada. Blumenau, Joinville, um concurso que teve em Santa Catarina. Mas o Arthur já produz copa, muito gostoso. Linguiças, curtidas e salames com uma produção pequena de porcos, sabe? Então,
Você está falando do canastra? Isso aí não é na canastra, porque uma vez eu falei, esse queijo é da canastra. Ele falou, Sérgio, não é da canastra. Esse queijo é de Passos. Isso é outra coisa. Não tenho nada contra, mas você não pode falar isso, tá bom? Eu falei, tá bom, desculpa, não falo mais. E nós somos parceiros, então ele tem queijos maravilhosos e está fazendo isso aí. Celeiro do Leite. Celeiro do Leite. Indo ali para São Paulo? Não, indo para Belo Horizonte. Indo para Belo Horizonte? Um pouco antes do pedágio. Um pouco antes do pedágio. Você indo pela rodovia, tem um ponto de apoio do DR. Aí tem uma subida, você pega ali, anda 2, 3 quilômetros, você chega no Celeiro do Leite. Quase no pedágio, então, né? Um pouquinho antes do pedágio, ali tem uma estradinha que sobe ali. É a estradinha que vai para Santa Luzia. Mais ou menos Isso. Cabo Verde. Isso, exatamente. É antes ou depois da fazenda do Cabo Verde? Bem antes, é bem pertinho. Da Santa Luzia? É. Legal. É bem legal. Mas isso é bacana mesmo, essa dinâmica, essa visão que vocês estão trazendo, visão do Giovanni. Eu acho fantástico, né? Porque muito empreendedor, ainda mais hoje em dia, que a questão da ansiedade, da agilidade, que é tudo para ontem, né? E não é assim. A gente, igual você falou, a gente tem que respeitar os processos e tem que respeitar o tempo. E tem o tempo, cada negócio tem o tempo, né? Eu vejo o ciclo do café é um, o ciclo da uva é outro, e existe o ciclo que isso vai dar retorno do investimento, né? Do ciclo. E o mais importante disso é a visão, não? Eu tenho o desejo, a vontade de fazer aquilo, mas vou buscar o processo para fazer aquilo, vou buscar entender o tempo que eu preciso fazer aquilo, vou buscar pessoas capacitadas para me poder fazer, executar no dia a dia, avançar. Igual eu falei assim, como que na visão dele ele enxergou, né? Se fosse um mapa, né? Um quebra-cabeça, olha, eu preciso de pessoas que vai me ajudar com isso. Né? Uma das frases que eu guardo do Giovanni quando a gente estava conversando para a nossa contratação, né? Ele falou assim, para mim e para a Naná, ele falou, olha, eu tenho um escritório de advocacia, já tive um número muito maior de advogados abaixo de mim, fazendo uma série de peças e trabalhos. Eu diminuí, né, porque eu preciso também viver e tudo mais, e aqui no escritório é do meu jeito. Eu quero que seja assim, vai ser nesse tempo, dessa maneira, eu quero assim. A natureza está me ensinando que é o tempo dela, não o meu. Então eu não posso falar para a uva assim, eu vou colher você em fevereiro, porque eu quero tomar vinho em março. Não. Então eu estou aprendendo com a natureza que ela vai me ensinar, e está me ensinando que a uva é colhida em julho, e depois de um ano e meio, 2, eu vou ter o vinho para tomar. Então eu comecei a desacelerar esse processo e respeitar o movimento e o tempo da natureza, das plantas. Eu achei muito legal. Aprendizado. Aprendizado. Controlar a ansiedade. É um bom aprendizado, né? É um aprendizado que o empreendedor tem que ter a todo instante. Bom aprendizado. Porque o objetivo do Giovanni, lógico, né, quando a gente tiver essas parreiras já robustas, eu acho que daqui em 2, 3, 4 anos é ter a cantina. Sim. É fazer o vinho aqui dentro. Trazer o nosso enólogo para cá, para fazer, quem sabe ter um enólogo aqui também, para fazer esse trabalho. E lá aí vai ser o receptivo dentro da própria vinícola, as pessoas vão poder ver todo o processo, vão poder ver as barricas de carvalho e faz aqui. Então sai da uva daqui, anda 50 metros e está dentro da cuba de fermentação. Perfeito. E precisa de muito dinheiro para fazer isso, sabe? E o Giovanni quer que a fazenda de uva e café pague esse retorno. Talvez seja esse payback. Isso. Tá? E depois mais 10, 15 anos para produção dentro dessa cantina. Né? E aí sim, abastecer o mercado e assim por diante. E por fim, eu acho muito bacana esse jeito que o Giovanni está fazendo, porque a gente está divulgando a nossa marca, os nossos vinhos. Tem para o mercado? Não, mas tem para esse restaurante, tem para aquela padaria gourmet, tem aquele loja de vinho ali. Daqui a um tempo... É um posicionamento de marca, né? Que a Naná conhece bem. Isso, exatamente. Você selecionar, porque a gente não tem como dar conta de uma pulverização enorme. Então, a gente está selecionando lojas e revendedores e restaurantes que podem trabalhar e que a gente já vai construindo a marca, já vai fazendo o nosso nome. Enquanto isso,
vai ganhando prêmio, né? Vai se premiando. Vai. E o ano que vem... Sinal de que o trabalho é bom, né? Exato. E o ano que vem, de novo, estaremos na Decanter. Com certeza. E a gente vai buscar ouro e, se não for, platina, né? Nós vamos buscar isso lá. Que maravilha. Importante, que né? certeza. Conhecer o cliente e o posicionamento, né? Segmentar onde que a gente quer ganhar, Sim. vamos dizer assim, né? Exatamente. Talvez o propósito não é vender para todo mundo, mas é saber Não, quem e nem dá, porque assim, não é o foco. é uma produção cara, é um produto caro, não é em qualquer lugar que a gente vai poder vender. Sim. Então, vai ter que saber seccionar esse mercado e escolher muito bem, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. O bate-papo hoje foi palatável. Faltou só degustar, né? Só faltou degustar. Mas Muito vocês bem, estão muito convidados a conhecerem a quero Quinta conhecer. do Canário. E quero visitar conhecer. lá. Visitar a gente no Já final estou de seguindo aqui o Instagram já no vou final de acompanhar tarde. os olha, convites aí. É só Final de entrar no tarde. Instagram e fazer o agendamento lá, né? Isso, faça, entre em contato com a Naná. Isso. Pronto. Ou se não for pelo Instagram, pega o contato da Naná. Sim. Naná, a gente pode ir lá E aí a gente marca e vocês fazem a E degustação. não precisa, É muito gostoso. não precisa ser um agendamento como a gente faz no Instagram. Isso é para quem tô chegando em Passos, vou ver meu pai e minha mãe, não tenho o que fazer, não quero ir para Capitólio, não quero ir para Cachoeira. Tá. Tem lá. Opa, então Vamos lá. tem vaga? Tem. Aí a gente seleciona, faz 15, 20, 30, 20 inscrições e tem um dia lá. Mas vocês aqui, mais alguma equipe e tudo mais, a Letícia, né? Será que vocês podem nos receber no final de tarde, numa quinta, numa quarta-feira? E a gente vai receber vocês lá. Legal. Conhecer o vinhedo, andar Coisa por lá, boa. tomar os vinhos, a gente conversa com vocês. Hoje lá na de Sul começa a que horas? Às 7. 7 horas? Legal. Se quiser, pode ir, vai Estão ser muito convidados lá. Vou ver se eu entro em contato com a Mônica, vai dar um jeitinho de estar presente. Vai ser super bem-vindo, todos serão muito bem-vindos. Uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos youtubers, uma mensagem da Quinta do Canário. Nós vamos eu vou copiar o Sérgio. A vida com vinho é boa. Que ótimo! A vida é boa, mas com vinho é muito melhor, não é Muito isso? melhor, né? Eu assim, não seria talvez uma mensagem, mas e também não é uma só elogiar o Giovanni, não, tem o lado trabalhador duro, você já fez isso, Sérgio, cuida dali, eu estou chegando, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas o que me impressiona muito no Giovanni, que é o empreendedor, é a persistência, é obstinado. Tanto que tem um vinho chamado Audácia. Na região mais importante produtora de vinhos tintos do mundo, que é em Bordeaux, são 4 uvas vitis viníferas, que a Cabernet Sauvignon, a Franc, a Merlot e a Petit Verdot, fazem os melhores vinhos do mundo, saem de lá. Né? Tem uma classificação e tem 5 vinhos que custam entre R$ 6.500, R$ 6.500 até R$ 14.000. São 5 chateaus e fazem vinhos com essas uvas, com um blend dessas uvas. E o Giovanni falou, vou fazer esse vinho aqui em Passos. Olha. Então, ele foi audaz, ele foi insistente, ele foi persistente. E tem um vinho chamado Audácia, que é um corte bordalês. Que está muito bom. Que está muito bom. Que é um Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, de acordo com as proporções que a gente conseguiu produzir essas uvas. Então, eu acho assim, pro empreendedor, tem que ter persistência, tem que ter imaginação, tem que ter coragem, tem que ter essa audácia de fazer uma coisa diferente. E não só o Giovanni, mas o Arthur, uma outra pessoa que a gente conhece também da Canastra, que é uma garota muito bacana, que produz um queijo maravilhoso, que acabou de ganhar prata. Eu fico olhando, eu acordo às 5 da manhã, 7 dias por semana produzindo queijo com o pingo ou com... E
empreendedores, e eu estou vendo isso de uma maneira muito bonita aqui. Então, Que maravilha. parece que Passos e a Serra da Canastra é um berço de É um grandes terroir bom de empreendedores. de empreendedores, é. Basta falar do Alexandre aqui da Quinta dos Camargos. Você começou com uva, hoje ele produz uva para suco, morango, que ele vende, e bons vinhos, Sim. de vinhos de mesa. Tem um Sim. restaurante maravilhoso lá, você pode Sim, lá tomar. Quer dizer, empreendedor obstinado que vai, que Sim. faz. Eu tive lá conhecendo o restaurante dele, muito bem servido, muito bacana. Eu estou falando isso porque eu conheço pouquíssimas pessoas, mas eu conheço o dono de uma pizzaria aqui que é um louco, ele trabalha e ele é mulher. Aí tem o outro aqui que abriu uma pizzaria nova, vai inaugurar, eu vou ajudar a fazer a carta de vinhos lá para ele. Então são pessoas, a gente participa do Passos Gourmet, Isso, né, isso, no Mercadão, Passos aí a gente Gourmet. vê gente de cerveja, Old Times. Vocês são empreendedores que estão fazendo N coisas ao mesmo tempo. Trazendo coisas boas para coisas cá. boas para Passos e tudo mais. Que bom, muito obrigado. Eu que Obrigado pela agradeço. presença Obrigada. de Eu vocês. que agradeço. Bruno? Muito obrigado a vocês pela presença e realmente, né, nessa ideia do empreendedorismo, realmente vocês estão falando na mensagem final de conectar pessoas, de nos aproximar uns dos outros. Isso é, mais uma vez, o fator social que as empresas têm aí no nosso dia a dia. Que bom. Obrigadão pela Muito presença. e obrigada. conhecimento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí, pessoal. Quero agradecer por você estar nos acompanhando, nos assistindo. Já deixar seu curtido aqui, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus conhecidos, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas e que também se buscam empreender. Você vê algo que era, de certa forma, impensável, né, dentro do nossa região, no nosso município, está se tornando realidade. Então, talvez essa ideia que você está aí planejando, demorando um pouquinho ainda para executar, possa te dar essa inspiração de colocar no papel, e melhor dizendo, tirar isso do papel, buscar os recursos necessários para que você tenha o sucesso que você tanto almeja. Grande abraço aí.